Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Tiago, bom dia a você que nos acompanha. Elivaldo, ontem foi retomado o julgamento da chapa Dilma Temer por supostas irregularidades cometidas ainda durante a campanha. Nós vemos aí imagens do pleno do TSE reunido, 7 ministros com direito a voto. A discussão ontem girou em torno de preliminares que foram levantadas pela defesa, se o julgamento pode ou não pode, inclusive, ser feito pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Era um dos questionamentos colocados lá pela defesa. E as 4 liminares não foram aceitas, foram rejeitadas, as 4 preliminares. Amanhã, ou hoje, no caso, às 9 horas, recomeça o julgamento com a análise de mais uma preliminar. O interessante, Tiago, é que ontem o Jornal do Piauí antecipou com precisão o que aconteceu de fato nessa primeira fase do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, numa entrevista com o advogado William Guimarães. Ele dizia exatamente que o grande debate da primeira fase do reinício do julgamento seria exatamente se teria ou não legitimidade jurídica a delação premiada, ou seja, se teriam as delações premiadas da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura, que foram acrescidas ao processo já agora, recentemente, já este ano. Os advogados de defesa da ex-presidente Dilma, sobretudo o Flávio Caetano, e a dupla que defende o presidente Michel Temer, Gustavo Guedes e o Marcos Vinícius Furtado Coelho, muito conhecido aqui no estado do Piauí, pelas suas ligações com o estado do Piauí, sustentaram exatamente essa tese, de que essas delações contaminam a origem da ação. Então, se conseguirem hoje, vai ser a apreciação dessa preliminar, aí muda, de certa forma, o curso do julgamento. Por outro lado, o ministro Herman Benjamin, o relator da ação, o relator da matéria, ele está convicto de que o conjunto da obra está pronto para ser analisado pelo colegiado. E, sendo assim, tudo indica que o voto dele será mesmo pela cassação da chapa completa. O que fez, aliás, Tiago, você me lembrava mais cedo aqui, o Ministério Público, né? O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, foi bem incisivo no seu parecer, não vota, mas tem o seu parecer, o direito ao parecer, apontando exatamente para a cassação da chapa Dilma Temer. No Palácio do Planalto, o acompanhamento é muito tenso. Essa história de, vamos acompanhar com serenidade, com tranquilidade, isso é conversa fiada. O presidente Michel Temer ontem, inclusive, cancelou até uma agenda que teria na inauguração da sede do SESI, da nova sede do Serviço Social da Indústria. Era, inclusive, uma agenda com o ex-ministro João Henrique Souza. Teria um jantar lá de inauguração dessa sede. Ele cancelou essa agenda exatamente para acompanhar o julgamento. O certo é que agora, pela manhã, às 9 horas, ele será retomado nessa perspectiva, ou seja, de apreciar essa preliminar para, quem sabe, aí a defesa de Lula Temer mudar um pouco o curso do que será apreciado hoje, quem sabe, amanhã. Mas ainda não é possível estabelecer, os ministros não se manifestaram ainda com relação ao voto, se nós teremos pedidos de vista ou se o julgamento poderá ser processado até amanhã, quarta-feira. Vamos ver a matéria do SBT sobre o caso. Os ministros rejeitaram 4 das 7 preliminares apresentadas pelas defesas de Dilma Rousseff e de Michel Temer. Entre elas, um pedido da ex-presidente para anular o processo, já que sofreu impeachment e não poderia mais ser punida. Gripado, o relator da ação, ministro Herman Benjamin, foi econômico e direto nas falas, mas fez questão de defender uma reforma política profunda para evitar irregularidades nas próximas eleições. As ações agora sob julgamento são filhas de um sistema político eleitoral falido. Democracia e eleições têm custos. A pergunta, então, é se preferimos continuar a pagá-lo pela via da corrupção e Caixa 2, ou se optamos por um sistema transparente. Cada advogado teve 15 minutos para defender o ponto de vista. A defesa de Dilma pediu que ela não fique inelegível caso a chapa seja condenada. Desqualificou o depoimento de delatores da Lava Jato e afirmou que a campanha de 2014 não contou com dinheiro desviado da Petrobras. Praticamente se repetiu a Lava Jato nesse processo. Todos os 25 em uníssono disseram: não houve dinheiro da Petrobras na campanha da chapa Dilma Temer. Todos disseram isso. O advogado de Michel Temer seguiu a mesma linha, mas defendeu que as contas do presidente sejam analisadas de forma separada às de Dilma Rousseff e pediu que depoimentos de delatores da Odebrecht não sejam levados em consideração.
Se forem aceitas as provas não alegadas na petição inicial, vai passar um recado para toda a Justiça Eleitoral. Tribunais regionais e juízes de primeiro grau vão aceitar provas depois da inicial. O vice-procurador-geral eleitoral subiu o tom, defendeu a validade das revelações de delatores e pediu a cassação da chapa. Há elementos robustos que evidenciam a prática de abuso de poder econômico e, portanto, a justificar, nos termos da legislação eleitoral, a cassação da chapa, a cassação da chapa como um todo. Não pode haver a separação da chapa, não pode haver a indivisibilidade, conforme reiteradamente tem decidido esse tribunal. Durante a sessão, o ministro Gilmar Mendes pediu a atenção dos ministros à importância do julgamento para a estabilidade do país e indicou o voto contrário à cassação da chapa. Ele e o relator trocaram alfinetadas. O ministro Henrique nos contava que quando vai para o exterior é perguntado sobre isso e quando são caçados e ficam eles assustados, porque diz, vocês estão caçando mais do que a ditadura. Vossa Excelência fez a comparação entre o TSE e ditaduras, dizer que as ditaduras caçavam e caçam quem defende a democracia. O TSE caça aqueles que vão contra a democracia. A troca de alfinetadas aí entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para apimentar ainda mais essa discussão. Elivaldo, agora essa preliminar de aceitar ou não essas provas que foram criadas depois da petição inicial, depois do ingresso da ação. Você acha que viável, mais provável que ela seja aceita ou recusada? Recusada. Eu acho que foi recusada porque foi um procedimento adotado pelo conjunto da Corte do Tribunal Superior Eleitoral. Não foi assim de ofício, somente do relator da ação. Por isso, a exemplo das outras preliminares, as 4, eu tenho a impressão de que ela também será rejeitada no início da manhã desta quarta-feira para a retomada do julgamento. Agora, essa busca dos advogados de defesa da chapa Dilma Temer é uma busca legítima, natural, até tem mais um caráter protelatório até, em relação ao geral do julgamento, do que propriamente de dar algum tipo de efeito, de mudança do que pode acontecer no Tribunal Superior Eleitoral daqui para amanhã. Eu acho que dificilmente ela terá acolhida na Corte. Elivaldo Barbosa, o PSDB deve se reunir ainda essa semana para definir se prossegue na base do presidente Temer ou se desembarca de vez. Amanhã, Tiago, inclusive, o presidente Tasso Gereissati, presidente interino do PSDB, convocou todo o diretório nacional, as bancadas no Senado e na Câmara e representantes dos diretórios estaduais. Uma reunião importante em clima de convenção. Na pauta, fica ou sai do governo diante dessa crise toda que se instalou no Palácio do Planalto. Quem conta essa história, já que foi convocado também, mas não vai participar por outro compromisso legislativo, é o presidente do Diretório Estadual do PSDB do Piauí, o deputado Marder Menezes. Vai haver uma reunião estendida, né, da Executiva Nacional do PSDB, aberta também para os presidentes dos diretórios estaduais, onde o partido vai discutir a conjuntura atual, nacional, que por sinal, né, a gente sabe que é a mais crítica possível, e creio que o partido vai avaliar também a sua posição com relação ao governo federal. Que o momento é grave com relação a tudo que está acontecendo no país, mas que tem que se ter também uma responsabilidade com relação ao Brasil. Um desembarque do governo a nível nacional, ele pode acarretar uma situação de mais crise do ponto de vista administrativa. Por outro lado, os fatos que estão postos são fatos graves, sérios e que precisam ser apurados. Elivaldo, o senador Tasso Gereissati, ele é um dos nomes cotados para assumir a presidência do Brasil numa eventual eleição indireta. Seria esse encontro também um momento de alinhar as ideias e estratégias com vistas a esse intento aí? Seguramente, Tiago. O senador Tasso Gereissati também tem sido fiel à base governista, é bem verdade. Ele é presidente de uma comissão importante do Senado de Assuntos Econômicos, que ontem, inclusive, aprovou a duras penas, mas aprovou por 14 votos a 11, a polêmica reforma trabalhista, e o presidente Tasso Gereissati foi muito firme na condução da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Agora o partido está aí precisando de se definir.
fica no governo, parte defende a saída da base governista, mas sair para quê? Para ir para a oposição? Vai se alinhar o PT, então, na oposição? Ou já se esboça aí um cenário de se articular no Congresso Nacional, já admitindo uma possível eleição indireta para uma eventual sucessão do presidente Michel Temer? Então, são questões aí que deixam o PSDB nessa situação aí de muita indefinição na política brasileira. Vamos à última então, Elivaldo. Tiago, você lembra que ontem nós falamos aqui sobre a disputa do Ministério Público Estadual. Vai ser na próxima segunda-feira, dia 15. Agora, dia 11, melhor dizendo. Aliás, dia 12. Agora, que disputa? Nós falamos 8 candidatos, há um clima de muita disputa para a composição da lista tríplice que será enviada para o Palácio do Karnak para o governador escolher quem será o chefe do Ministério Público Estadual. Mas eu preparei aqui, Tiago, nós pegamos ontem informações de bastidores do Ministério Público para saber quem é quem nessa disputa. Quem está a oposição, quem é a situação. Então vamos lá. O promotor Eloy Júnior é oposição. Eni Marcos é oposição. Antônio Moura, promotor, é oposição. Cleandro Moura é o atual Procurador-Geral de Justiça, ele é promotor e é, logicamente, da situação, obviamente, né? Paulo Rubens, promotor da situação. Hugo Cardoso, promotor também do bloco da situação. Aí chamou a atenção, olha, são informações de bastidores, gente, eu não conversei com nenhum dos candidatos, eles são muito discretos, não falam, é uma eleição muito fechada lá entre promotores e procuradores, é muito corporativa, digamos assim, e é até natural que exista. Mas eu soube nos bastidores que a doutora Zélia Saraiva, que já foi Procuradora-Geral de Justiça, ela é procuradora de carreira, e também o procurador Osaías Matos, de longa história já no Ministério Público Estadual, ele é procurador, eles estão aí no bloco da dissidência da situação. Será que já é uma ranhura decorrente daquela divergência entre procuradores e promotores, naquela briga por concorrer ou não? Sendo verdade, eu acredito que é possível, é possível que seja. O certo é que se existir essa dissidência da situação, eu não sei, isso pode até dar uma forcinha aí a, quem sabe, uma composição de lista tríplice com forte influência da oposição. Verdade. Mas, esperar para ver, né, Tiago? Muito obrigado, Elivaldo, pelas informações. Bom dia para você e bom trabalho. Você também, um abraço, até mais tarde.